Boa tarde, queridos colegas, vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Esse é mais um dos projetos da Anfic, conversando com filósofos clínicos, uma conversa sobre os elementos da clínica, em filosofia clínica, né? E hoje nós estamos com o professor Rosemiro. Este que vem lá de Criciúma, né, professor Rosemiro? Sim. Professor Rosemiro, que já está na clínica há muito tempo, é professor titular lá do Instituto de Filosofia Clínica, o Instituto Sul Catarinense. Professor Rosemiro, que foi inclusive meu professor, me ajudou muito na minha caminhada enquanto formação em filosofia clínica e está aí contribuindo muito com o seu caminho. E hoje está aqui comigo para conversar sobre os elementos da clínica, professor Rosemiro. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua para a gente começar aqui a nossa conversa. Olá, boa tarde. Boa tarde, colegas da Anfic, que estão nos assistindo em mais um belo projeto aí desenvolvido pelo pessoal da diretoria atual, a Jandira, a Clísia e outros colegas. Fico à disposição para conversa, Jandira, aí depois de tanto tempo de filosofia clínica, é um prazer poder colaborar com outros colegas que estão começando, com o pessoal que também já tem alguma caminhada e tem ainda algo para aprender. Espero também poder contribuir com a própria Anfic, para que a gente tenha cada vez mais filósofos clínicos pelo país. Que bom, professor. Muito bem-vindo. Professor Rosemiro, a gente sabe que quando chegamos ao consultório, muitos questionamentos começam a acontecer, né? Porque a gente tem toda a formação, e aí depois, quando começamos os nossos atendimentos, que é ir ao mundo do outro, né? E esse outro traz toda a sua singularidade, a sua história para partilhar com a gente. E é aqui que os elementos, por vezes complexos, começam a surgir, né? O que você nos traz de exemplo da sua clínica e por vezes é difícil, professor? Andira, a clínica filosófica, ela se torna tão mais difícil e usualmente ela se torna mais complexa. Aqui falo, obviamente, da minha parte, quanto ao preparo do filósofo clínico. Nós temos uma metodologia que foi muito, muito bem estudada, estruturada, e foi também muito testada. Então, o professor Lúcio não foi leviano na construção do método, e muito menos nos testes que ele fez até chegar ao desenho atual. Então, o momento da clínica em si, quando o filósofo clínico está muito bem preparado, metodologicamente preparado, ele consegue ter maior facilidade para, de fato, estar com a pessoa. Na maior parte dos casos que eu acompanhei ao longo do trajeto até aqui, formando outros colegas, inclusive a minha própria formação, falando, obviamente, que por mim, né, para cada um isso é diferente, as dificuldades, elas existiam no consultório quando a metodologia ainda não estava 100% compreendida, quando a metodologia ainda não estava, de fato, consolidada em mim. Aí eu tinha que ouvir o partilhante, pensar na metodologia, ver como que isso se encaixava, e isso tudo gerava, né, aquela dificuldade para que eu conseguisse, de fato, construir uma clínica mais segura, mais tranquila, onde a gente desenvolvesse de modo natural o processo filosófico clínico. Depois que a metodologia foi consolidada, e aí para isso a sugestão é simples, estudar, né? Estudar, 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 estudar muito. Depois que esse período passa, né, a clínica ela fica muito leve, fica muito gostosa, fica um momento muito, muito importante para o filósofo clínico, onde ele de fato faz o exercício da alteridade. Agora, podem acontecer também situações, eu diria isso, ninguém, de um modo geral, está escape, e às vezes o próprio filósofo clínico não está num bom dia. Ele consigo mesmo, com as suas questões, com as suas mazelas, com as suas dificuldades, ele pode ir para uma clínica preparado metodologicamente, muito tranquilo daquilo que ele precisa fazer, do trabalho que ele exerce,
mas ele está pessoalmente, né, problematizado, está com algumas dificuldades, está com algumas demandas, isso pode sim também tornar a clínica complicada. O filósofo clínico pode ter essa dificuldade também. E um outro ponto ainda que pode vir a acontecer, e isso também é passível para qualquer filósofo clínico, é quando a clínica ela acaba, por conta do partilhante que se apresenta, ser confrontivo ao estilo do terapeuta, né? Em alguns casos, o perfil do partilhante é confrontivo, não no sentido de que a pessoa, por si só, veio a confrontar, né, o filósofo clínico, mas que o perfil dela, as características, né, o jeito dela, a singularidade dela, acaba confrontando o filósofo clínico nos seus valores, no seu estilo, enfim, né, os princípios de verdade não batem, e isso também pode vir a ser uma dificuldade para conduzir uma clínica producente. Inclusive, em alguns casos, traz aí algum trabalho adicional para o filósofo, consigo mesmo pós-clínica, né, de ter que trabalhar consigo essas questões e não estragar o processo com o partilhante, em alguns casos, se for em demanda maior do que ele dá conta, aí indicar para um outro colega, passar para que alguém atenda, para que não venha a se prejudicar e também não venha prejudicar o partilhante. Mas, de uma maneira geral, Interessante. claro que Pode, como a gente pode continuar, professor. não, só ia comentar assim, que de uma maneira geral, a clínica filosófica, desde que eu aprendi, e esses anos todos exercitando, dificilmente, a gente vai ter uma clínica complexa, no sentido de, é muito atrapalhado, é muito complicado. É falta de fundamento e método, basicamente, que vão conduzir a isso. Eu sei, entendo que a complexidade da alma humana vai muito além daquilo que é o conhecimento que a gente tem, e para isso a gente continua sempre estudando. Mas acho que Uhum. muito mais clínicas fáceis, há muito mais clínicas de demandas tranquilas de se trabalhar, do que clínicas complexas, difíceis e de demanda que passam para além da capacidade do filósofo clínico. A ferramenta, a metodologia da filosofia clínica é riquíssima e a gente tem ferramenta o suficiente para trabalhar com praticamente qualquer tipo de pessoa que se apresente. Interessante isso que você traz, professor Rosemiro, porque você nos coloca o olhar no filósofo clínico, né, no terapeuta. Ele que vai atender o outro, como está o seu dia, como está a sua formação, essa formação continuada que a gente tem falado muito, né, que os estudos não terminam, né, é continuado mesmo, né, porque a alma humana, ela não termina num atendimento clínico e isso se esparrama para muitas áreas, né. Mas você trouxe algo bastante interessante, né, que, no próprio método tem um elemento que a gente chama de qualificar a interseção, né, para que essa clínica aconteça, né. E quando bate com os valores, como você disse, que é difícil qualificar essa interseção e às vezes até observa que não é possível qualificar, né. Você já viveu experiências assim no consultório, professor Rezemir? Da minha parte, até hoje, não. Eu já atendi pessoas com historicidades extremamente agressivas ao meu perfil, falando como pessoa, mas desde muito cedo, quando eu aprendi a trabalhar com o professor Lúcio, que foi meu professor por alguns anos, e uma das coisas que a gente aprende, né, logo no início, eu vou usar palavras mais simples e mais tranquilas para isso, é que a gente precisa fazer divisão de papéis, né? E quer queira, quer não, como filósofo clínico, se eu levar para dentro da clínica carregado dos meus juízos, carregado dos meus valores, carregados daquilo que são os meus conteúdos que dizem respeito a mim, enquanto pessoa, é muito provável que esse efeito ele acabe se dando com alguma frequência. Então, desde o início, já dos meus primeiros trabalhos, já orientado lá pelo professor, o meu exercício, ele sempre foi um exercício pesado, muito pesado, de suspender os meus juízos a um nível de zerar aquilo que é o Rosemiro, fora do consultório, para que eu possa estar 100% focado e fazer um atendimento para a pessoa que está ali, independente da história que ela tiver, dos valores que ela tem, de toda a singularidade que se apresenta. Então, eu estou ali para caminhar com ela, não para julgá-la, né? E esse exercício, ele acontece, claro, aqui eu estou falando de mim, repito,
tanto quanto a gente conseguir, né, fazer essa suspensão dos nossos juízos. E graças ao exercício e aos trabalhos feitos aí com o professor desde o início, até hoje não surgiu nenhum partilhante que me fosse tão confrontivo a ponto de eu dizer, olha, não faz sentido, eu vou te passar para um colega. São os elementos das experiências, né. Para cada um é de um jeito, cada pessoa que chega é única, traz em si a sua subjetividade, a sua singularidade, né. Eu me lembro de uma experiência que, de início, a gente qualificou a interseção, estava caminhando, e depois, ao relatar algumas vivências da vida dele, um modo de ser com a sua família, me chocou tanto com os meus valores que, para não correr o risco da terapia ser, daqui a pouco, uma armadilha, né, eu transferi para uma outra colega, fazer os atendimentos. Essa transferência, que a gente faz em filosofia clínica, encaminha para um outro colega, como você vê isso, professor? Você está acompanhando um partilhante, e aí, de repente, suas questões, estou falando agora de um exemplo meu, Sim. suas questões e passa para o outro. Como você, um professor, um orientador, com toda essa experiência e bagagem da clínica, você vê isso, professor? Não há nenhum problema. De um modo geral, se você entende, né, que você não tem condições de dar sequência clínica por conta de uma demanda que o teu partilhante traz, e de uma forma mais grave, te afeta a ponto de você perder, né, a possibilidade de ser efetiva, de fazer um bom trabalho, de, enfim, trabalhar para a pessoa, né, ir para o mundo Uhum, dela e construir essa caminhada, faz todo sentido, sim, recomendar ao partilhante que busque outro profissional, já indicando, encaminhando. Claro que aqui existe uma outra questão que é importante, quando você encaminhar esse partilhante para um outro colega, já ter uma ideia de se esse colega tem condições também, né, de lidar com essa demanda. Caso contrário, aí a gente também cria uma situação desconfortável para o partilhante. uhum, Aqui tem uma outra parte importante nisso, né, Jandira, que é como a pessoa se sente ao ser transferida. É claro, você fez uma historicidade, você qualificou a interseção e você, por algum motivo, entende que não dá para continuar. Mas será que a pessoa do outro lado, que te procurou, talvez tenha pesquisado na internet, talvez tenha recebido recomendação de um amigo, talvez ela mesma tenha fuçado no teu Instagram e entendido isso, nossa, eu quero ser atendido por essa pessoa. Como é que essa pessoa fica? Como é que a gente vai construir, né, essa transferência do partilhante para um outro terapeuta? Isso também é importante ter algum cuidado, ter alguma atenção adicional, porque em alguns momentos, justamente ao transferir o partilhante é quando ele se sente confrontado por você. Porque aí o que muda de figura é que você agrediu a ele não querendo atendê-lo, né? uhum, Isso pode vir a acontecer. Em alguns casos é bem tranquilo, o partilhante entende e está tudo certo. Mas em uhum. alguns casos, aqui, já ouvi isso acontecer aqui em Criciúma, um colega não quis atender e disse, olha, eu vou passar para você, e o partilhante foi taxativo, disse, mas eu quero ser atendido por você. Uhum. E aí o colega ficou, olha, mas eu infelizmente não tenho condição de atender, não é uma demanda com a qual eu conseguiria lidar. Eu falei, então tudo bem, não tem problema, eu busco o terapeuta eu. Conversar sobre essas questões, né, Rosemiro, eu acho que nos revela o que a clínica pode trazer de tantos elementos que é do próprio caminho, né. Porque há uma interseção ali, há uma partilha, e até quando eu posso estar presente, até quando que eu tenho que me retirar, como fazer essa retirada, eu acho que tem uma vários elementos que entram em interseção e uma mescla de coisas que, por vezes, a gente não tem como dimensionar, né. E os colegas que estão chegando e estão acessando a filosofia clínica, estão praticando seus estágios, né, e observar que isso pode acontecer, durante a caminhada clínica e se preparar para essas questões. E como você disse, o professor Lúcio foi, o nosso professor, né,
E, de fato, ele nos preparou para isso, né? Muitas vezes ele disse: "Fique em paz, se chegar em algum momento da clínica e você tiver que recuar ou tiver que ajustar essa própria caminhada", né? Isso também faz parte do ser filósofo clínico. Isso que você está trazendo, são assuntos que eu acho interessante a gente conversar abertamente com os nossos colegas, os nossos alunos, e que bom que a gente pode conversar entre filósofos clínicos, né. E eu ultimamente eu tenho ouvido de alguns filósofos essa necessidade de partilha da clínica mesmo, né, de ter um fórum de diálogos, sobre a clínica. O que que está acontecendo no meu, no seu, no nosso consultório, né. Como falar desses elementos que para um às vezes é complexo, para o outro é mais leve, e assim a gente vai se ajudando e trazendo toda essa experiência para que outros colegas possam acessar, né. Professor Rosemiro, você disse que atende, quase que todo dia, agenda cheia, né, e tem várias demandas, de várias áreas, né. O que que acontece no consultório, quando, alguém procura um filósofo clínico? Qual é a sua demanda do consultório, professor? Você atende criança, atende adultos, atende empresários? Como é que acontece no seu consultório? Meu consultório, ele acabou ao longo dos anos, ganhando uma configuração bem interessante. Em Criciúma, naturalmente, já conhecido por muitos colegas, a gente desenvolveu um trabalho com empresas. Então, hoje, boa parte do meu dia, inclusive hoje pela manhã estava nessa demanda, eu atendo empresas. Então, ou seja, eu monto a estrutura de pensamento da empresa, dos profissionais, faço todo um trabalho que a gente desenvolveu aqui em Criciúma. E por conta disso, boa parte, não toda ela, mas a maior parte das minhas demandas de consultório são pessoas do ambiente organizacional que me procuram, né? Ah, mas são demandas de crescimento profissional, são demandas de querer ganhar mais dinheiro, são demandas de troca de carreira, né, ou transição de carreira? Não, não. São demandas de ansiedade, são demandas de problemas em casa, são demandas de problema consigo mesmo, são problemas de insegurança, baixa autoestima e outros nomes que a gente utiliza para essas questões. De um modo geral, são adultos, né, são pessoas formadas, são pessoas mais maduras. Alguns jovens, né, que me procuram, e rarissimamente atendo crianças. Já fiz alguns atendimentos, mas não é comum aparecerem no meu escritório crianças, salvo exceção, quando filho de algum partilhante que eu já atendi, ou filho de algum amigo de partilhante que indica e eu atendo. Mas a minha experiência, assim, o meu dia a dia, né, de consultório, ele passa mais pelo adulto, né, e muito voltado para profissionais que acabaram me conhecendo no ambiente organizacional. De lá eles acabam vindo para o consultório ou indicando pessoas próximas para isso. Rosemiro, essa é uma pergunta que não é só minha aqui, agora eu vou para as argumentações derivadas aqui. Claro. O que muda no consultório atender um adulto e atender uma criança? Olha, aqui a lista é bem longa de coisas que mudam. Falo por mim, repito novamente. O que que muda? Para mim, falando, existe um ajuste, e ele é um ajuste importante, como a gente faz com praticamente todos os partilhantes. Você faz um ajuste de linguagem, você faz um ajuste de postura, você faz um ajuste, inclusive na própria maneira como você conduz a clínica, né? A filosofia clínica, ela tem essa característica de se moldar à singularidade do partilhante. Quando as crianças aparecem no consultório, existe um cuidado, e esse é um dos ajustes que particularmente preciso fazer, falo por mim, que é o cuidado do trabalho de muitas vezes uma criança que usa dados semióticos diferentes dos habituais. Você está no consultório às vezes com a criança, você vai trabalhar com desenho, você vai trabalhar com massinha de modelar, você vai trabalhar com recorte, você começa a trabalhar com dados semióticos que não são exatamente os dados semióticos literais, aquele estruturado, onde você consegue ver toda a estrutura
e você consegue, com alguma tranquilidade, identificar o endereço das coisas. Então, a clínica com criança, você precisa fazer esse tipo de ajuste. Você precisa ter uma tranquilidade maior para lidar com outros dados semióticos. Existe um outro detalhe importante quando a gente trabalha com crianças no consultório, pelo menos para mim, que é o cuidado do quanto da conversa tem endereço. Ao longo desses anos de consultório com criança, não que adultos não tenham, adulto também tem esse tipo de demanda, isso também acontece. Mas com criança, como ela usualmente é encaminhada pelo pai, encaminhada pela mãe, existe um cuidado muito grande para você historicizar a criança e não historicizar o pai ou historicizar a mãe. Porque muitas vezes boa parte daquele conteúdo que está ali ele é endereçado pela própria família quando a criança vem para o consultório. E aí você começa a trabalhar e você descobre isso, mas espera aí, essas informações aqui não estão dizendo muita coisa, estão me orientando para outras coisas, está errado. E aí você precisa ir limpando o dado, limpando a informação, descartando aquilo que não faz sentido à clínica com a criança em si, para poder, tanto quanto possível, se aproximar dela, né, da criança, do jeitinho dela, nas características dela, enfim, identificar esses traços estruturais que possam nos dar a possibilidade de trabalhar. Inclusive aqui, o outro grande ajuste importante é submodos, né? Você não vai usar uma argumentação derivada a um nível que você utiliza com adultos. Você vai precisar ter condição de fazer o ajuste, né, com a criança, como que você vai trabalhar isso, como que você vai conduzir com ela. Existe também a necessidade, em muitos casos, do filósofo clínico ter um mínimo de experiência de trabalho com desenho, de trabalho com massinha de modelar, de trabalho de dobradura, né, fazer um origami, de ter outros dados semióticos, trabalho, né, na verdade, aqui a gente vai mais para a área da estética, para que você consiga ter essa conversa, né, com a criança, para que você construa esse diálogo, consiga qualificar a interseção e aí, então, fazer a aplicação de submodos e conduzir o processo filosófico clínico. Confesso, para mim, ao longo dos anos, é sempre um desafio quando vem criança para o consultório. Particularmente, procuro sempre fazer o melhor possível dentro das limitações que o atendimento a uma criança tem. É a clínica, é a clínica artesanal, né, professor? Essa questão de atender crianças, eu atendo crianças, então para mim é muito tranquilo e caminhar com elas também. Te fiz essa pergunta porque muitos colegas, às vezes, ou até mesmo outros que querem conhecer a filosofia clínica, às vezes eles pensam que o método muda, né? Mas o método não muda, né? O que muda é como você acabou de dizer, às vezes, os ajustes que tem que fazer nos dados de semiose, às vezes nos submodos que são utilizados, de que forma são utilizados, ter essa sensibilidade para trabalhar, às vezes, com criança, com idoso, essas questões que mudam, mas não necessariamente as questões do método, né? O método em si continua sendo o mesmo, a colheita de historicidade, que é diferente às vezes, porque, como você falou, é um pai que às vezes vem traduzir essa criança no consultório, e às vezes esse pai não é muito bom na tradução, né? Então, ele traduz essa criança conforme o olhar dele, e quando você vai ouvir a historicidade dessa criança, um pouco por ela, às vezes pela avó, às vezes lá da escola, às vezes pela mãe, então tu vai juntando, vai sistematizando, digamos assim, um novo jeito de colher a historicidade para aquele elemento da criança, né? E aí, então, o método ele não muda, a gente tem a historicidade, só muda o jeito de colher essa historicidade para aproximar essa criança, né, da terapia. Te fiz essa pergunta porque alguns colegas também eles questionam: é diferente atender um empresário no consultório? Não, na verdade, ele é uma pessoa como qualquer outra, não tem nenhum tipo de alteração. Na verdade, a clínica filosófica, como cada um de nós já conhece há bastante tempo, repito algo que eu gosto, e o Lúcio, nas primeiras aulas, já dizia isso, é um exercício de fundamento e método, né? Você tem a Uhum. metodologia, você tem os fundamentos para aplicação, e o sujeito é um empresário, uma empresária, um trabalhador comum qualquer, é um proprietário de uma fazenda, ou inclusive um amigo, um colega, alguém que a gente conhece aí da cidade, a clínica se desenrola da mesma maneira. É claro, cada um em sua singularidade, a gente sabe que, a depender da pessoa, existem
prerrogativas, né, de ser empresário e tal, essas coisas todas, mas, de fato, para a clínica filosófica, isso não faz a menor diferença, é uma pessoa como qualquer outra. Rosemiro, essa experiência de atender as empresas e os empresários, né? Porque acaba, como você falou, às vezes está lá fazendo um trabalho na empresa e a pessoa percebe que quem precisa de uma clínica, às vezes é ela, fora da empresa, e acaba indo para o consultório fazer uma terapia para ajustar algumas demandas, enfim. E ao contrário também pode acontecer, daquela pessoa que é um empresário, isso acontece, ele começa a vir no consultório, traz um assunto imediato, que às vezes é um problema no casamento, enfim, são inúmeros os assuntos imediatos, e lá pelas tantas, nas atualizações do dia a dia, ele começa a trazer a empresa. Ah, estou com uma demanda assim, ah, estou com um problema de tal jeito, e você acaba percebendo que não há uma divisão empresário e empresa, né? Isso acontece, Rosemiro? Acontece, é muito comum, na verdade. Os dois caminhos são muito comuns, né? Algum amigo do empresário indica ele para conhecer um filósofo. No primeiro momento, usualmente, eles acham estranho, né? Pô, um filósofo. Se indicasse um psiquiatra, um psicólogo, vai lá, mas um filósofo é um bicho esquisito. Então, o pessoal muitas vezes vem meio receoso, olha, um amigo me indicou, mas ele falou filósofo, é isso mesmo. Aí eu explico como é que é e tal, total, enfim. E aí a gente dá uma sequência à clínica, e muitas vezes você percebe que você está atendendo a empresa, você não está atendendo um sujeito específico de carne e osso, você está atendendo um CNPJ ali na sua frente, com todas as configurações, entradas, saídas, Uhum. fiscal, expedição, produção, está tudo ali embutido, está tudo ali dentro. E a gente lida com essa demanda de maneira muito tranquila. A questão é, em filosofia clínica, né, pela dimensão da construção do Lúcio, a gente consegue entender até onde uma pessoa se estende, né, e o quanto dessa extensão dela ali em clínica está sendo trabalhado. E aí, a partir do trabalho, né, na clínica filosófica com esse empresário, ele entende, poxa, eu gostei desse negócio. E tu trabalha em empresa também, e aí, então, acaba endereçando o trabalho para dentro do negócio, né, e aí é onde muitas vezes eu saio de uma terapia com um empresário para atender a empresa inteira. E alguns fazem um movimento ainda interessante. Aqui em Criciúma, tem vários casos desses, né? Alguns deles dizem o seguinte, então vamos fazer o seguinte, tu atende a minha família também? Mas, claro, atendo a família também. E aí, muitas vezes, eu atendo a família e o negócio, a empresa. E isso é interessante porque eu começo a entender os trânsitos de informação, como é que funciona, como é que não funciona, e fica muito gostoso o trabalho, porque ao longo do tempo você vê a família se configurando de cada vez melhor, a família cada vez mais conseguindo ter existencialmente uma vida melhor, né? E o negócio também prosperando, sendo rentável, ajudando mais pessoas. Isso é bem gostoso. É uma riqueza de detalhes, né, para quem está pesquisando, né, Rosemiro? Porque imagina quantas informações e quanto mais informações a respeito da historicidade disso, é melhor para as decisões, não é? Esse é um dos grandes desafios, né? Porque o que que acontece? Como filósofo clínico, você também é filósofo clínico e já trabalhou em empresa também, né? O que que acontece? Quando a gente tem muito dado, muita informação, a tomada de decisão ela fica um pouco mais complexa, porque a gente precisa ter realmente essas informações compiladas para poder sugerir encaminhamentos, orientações, direcionamentos e até mesmo participar disso. Esse foi, inclusive, o motivo pelo qual eu desenvolvi um software, né? Hoje, quando eu entro numa empresa, todo o conjunto de informações, estruturas de pensamento dos profissionais envolvidos no processo, eles são inseridos num software que me gera um painel de bordo. Então, hoje, quando eu pego um painel de bordo de uma empresa em que eu trabalho, eu tenho uma ideia aproximada do conjunto da obra. Então, isso é um fator importante que, inclusive, ao longo desses últimos anos, tem potencializado o trabalho com empresários, porque não, não pela informação em si, mas por eles entenderem que, de alguma forma, a gente conseguiu quantificar, que a gente consegue minimamente mostrar
né, um relatório, uma estrutura, que tem uma metodologia, que não é um achismo, que a gente tem realmente um método que subsidia as informações que a gente gera. E essas informações compiladas em formas de dados ajudam muito, né, na credibilidade do trabalho dentro da empresa. É uma ferramenta que a gente pode dizer da filosofia clínica ajustada para essa demanda empresarial? Sim, de certa forma, sim. A gente Uhum, pegou toda a metodologia, né, e a partir do desenho, né, metodológico da filosofia clínica, fez ajustes para o ambiente organizacional. Aqui o ajuste, Jandir, ele é muito simples. Basicamente, o que a gente fez foi trabalhar a parte quantitativa, coisas que a gente não tem no consultório, isso não faz o menor sentido uhum. para nós, né? Inclusive, já passei para os colegas, já encaminhei, hoje está aberto para o pessoal usar gratuito. Foi desenvolvido software para filósofos clínicos. Tem lá. Você pode entrar lá, fazer seu cadastro e usar gratuito, não cobra nada. Uhum, Está lá à disposição para você fazer todo o material. Por quê? Porque mesmo ali, né, como filósofos clínicos, uma das coisas que aí falo da minha parte, depois de ir para dentro das empresas, eu comecei a pensar e dizer, poxa, mas como filósofo clínico, né, eu uso uma metodologia, eu tenho toda uma bagagem, por que que eu não registro isso com o tempo para eu poder olhar as minhas clínicas de trás para frente e começar a dizer, peraí, mas vem cá, qual era a IP desse sujeito no começo, a primeira vez que eu elaborei a IP dele? Eu fui trabalhando em clínica, e sempre permaneceu a mesma? Isso não sou eu que estou caducando em clínica, porque muitas vezes vai acontecer, o terapeuta consolida lá na cabeça dele, tira uma fotografia da IP do partilhante do início da clínica, passado-se aí 1 ano, 2 anos de trabalho com partilhante, ele pode não se dar conta de que houve um processo evolutivo e continuar trabalhando com a IP que já mudou. uhum. Então, todo esse acompanhamento, toda essa base de informações, a partir do trabalho na empresa, começou a me inquietar. E foi por isso que, do software desenvolvido para empresas, eu acabei desenvolvendo um para consultório. Olha, que interessante isso. É a pesquisa em movimento, a filosofia clínica, pesquisando dados, né, de uma base categorial, de um tempo, de uma época, né. Vamos voltar um pouquinho mais para o consultório agora, sobre as questões humanas, não deixando de lado a questão empresarial. Mas eu já vi pessoas que adoecem quando a sua empresa vai mal. Quando o seu negócio não está funcionando, a pessoa acaba adoecendo, somatizando. Você já viveu isso, Rosemiro, no consultório? Observando esses 2, já que você tem mais acesso a essa pesquisa, né? Já isso é muito mais comum do que parece. Na verdade, aqui é bastante simples, né? Quando a gente entrevista, modo de dizer, né? Quando eu falo entrevista é para a empresa, tá? Mas vamos Uhum, lá. Quando a gente no consultório faz a historicidade de uma pessoa, a gente, como eu comentei antes, entende até onde que ela se estende, o que que faz parte dela e o que que não faz. É muito comum, principalmente para o empresário fundador, né, para o sócio fundador, que é como é chamado, ele tem um vínculo muito forte com a empresa, e a empresa faça parte dele. Então, aqui na região, são diversos os casos de empresários já passados aqui pelo consultório, que quando passam por momentos difíceis na empresa, a saúde faz falta. Só que aqui, Jandira, tem um detalhe bem, bem interessante, né, que eu acho legal, que a gente fala de uma parte só da informação, né? Porque o que que acontece? Por mais que o corpo, né, a parte corporeidade, de corporeidade, seja o que chama a atenção, ou seja, a empresa vai mal, o partilhante, né, o empresário adoece, mas existem outros pontos, né, outros tópicos fracos na estrutura, não única e exclusivamente a corporeidade. Existem empresários com os quais eu trabalho há alguns anos, e um deles, quando a empresa passou a ir mal, ele foi para as ideias complexas. Ou seja, ele, como diz o ditado popular, surtou, pirou. Então, tivemos aí algum trabalho para recuperar. Existem outros empresários que, quando a empresa vai mal, o casamento vai mal. Ou seja, vai lá nas interseções de estrutura de pensamento, é lá.
que vai estourar, é lá onde vai ficar evidente que o momento não é bom, né? E aqui não é um momento familiar, é o momento da empresa, né? Então, esses casos são muito comuns no consultório para quem trabalha com empresários. Se a empresa vai mal, o corpo paga, a família paga, as abstrações pagam, as emoções pagam, ou seja, de um modo geral, a gente vai ver um efeito, né, na estrutura de pensamento causado pelo momento da empresa. O que isso pode ser pesquisado também, Rosemiro, tirando um pouquinho do foco da empresa, mas, por exemplo, uma pessoa que, na família, né, vamos supor uma mãe, às vezes o filho não está bem, essa mãe também pode não estar bem, conforme esse filho anda lá. Ah, o filho passou no vestibular, está comemorando, essa mãe também tem todo um movimento interno onde ela somatiza esses elementos, o que não é diferente, por vezes é muito próximo disso que a gente está falando, né. Então, quando a gente fala que o método ele não muda, né, ele muda as circunstâncias, ele muda, o partilhante que chega na clínica, quem está na clínica, né. Mas a caminhada, ao menos aquilo que o Lúcio nos ensinou, a pesquisa e o olhar para esses elementos é a mesma, vem da mesma origem, digamos assim. Ou alguém que escreveu um livro, né, e está prestes a lançar esse livro e daqui a pouco acontece alguma coisa, perdeu a maior parte do livro que estava digitando ali. Também tem esse elemento da criação, né, a própria casa em si, tem pessoas que convivem na sua casa como algo que é tão próximo, né, a pessoa já se esparramou nisso de tal forma que os elementos da casa fazem parte dela, né. Ou então, uma árvore, vamos pegar um exemplo, né, alguém vai cortar uma árvore, aquela pessoa sofre, fica doente, não consegue admitir tal situação, enfim. Quando a gente tem isso no consultório e fora dele, a gente observa que tem um método que nos conduz e talvez por isso que é possível trabalhar em tantas áreas, professor. A filosofia clínica, ela é uma metodologia muito, muito ampla, né? Ao longo dos anos, quem estuda filosofia clínica e procura ir a fundo, vê que cada tópico daquele ali é um universo, né? Uhum. A gente pega só a historicidade. Eu, ao longo desses anos todos, digo que se a historicidade for muito bem feita, a gente já tem parte considerável da clínica feita, né? Você imagina, fazer uma historicidade bem feita, você está organizando todos esses dados que muitas vezes ao longo de todos os anos foram bagunçados, né? Então, assim, você faz uma historicidade, se você faz a historicidade na escola, se você faz na empresa, se você faz em casa, se você faz no hospital ou num outro ambiente qualquer. Quando a pessoa conta a própria história, ela está organizando essas informações todas, está dimensionando problemas, está colocando cada coisa no seu lugar, está muitas vezes desconstruindo narrativas que estavam Uhum. lá, todas elas muito mal estruturadas, e agora, com a historicidade, elas ganham um novo contorno. Assim, a filosofia clínica, pela maneira como ela foi elaborada, ela nos dá uma versatilidade gigante, gigante mesmo. E a outra parte extremamente importante, não só da metodologia, né, mas dos fundamentos por trás da metodologia. Quando a gente considera outras ferramentas de trabalho com pessoas, né, outras metodologias, nós já temos verdades a priori, nós temos considerações já pré-concebidas, nós temos verdades que são utilizadas de um ser humano que ninguém sabe nem quem é. Em filosofia clínica, pelo caráter artesanal da construção da própria clínica, isso nos dá uma possibilidade de trabalho gigante, porque a gente tem, partindo do princípio, nada, né? A gente não tem verdade alguma, a gente tem uma ferramenta, a gente tem uma metodologia de trabalho, e tudo o que vier, né, daquele sujeito, daquela singularidade, tudo que se apresentar, eu posso trabalhar. E aí eu posso trabalhar endereçando isso para uma empresa, eu posso trabalhar endereçando isso para uma escola, eu posso trabalhar endereçando isso para um hospital, endereçando isso para a família, né, para aspectos financeiros e de qualquer outra ordem. Claro, e aí é que vem a beleza disso tudo, quando a gente trabalha dessa maneira, a gente sempre trabalha a partir da estrutura de pensamento da pessoa, das ferramentas que ela tem, enfim, de tudo aquilo que ela mesma nos trouxe.
Então, a gente ganha, né, um caráter de intencionalidade sem perder o horizonte da subjetividade e da singularidade. Essa metodologia, quando um partilhante chega no consultório e a primeira conversa é acolher a sua queixa, e aí depois a gente vai para a historicidade, né? Me conte sua história. Para algumas pessoas isso é, às vezes até, como assim me conte sua história, né, professora? A pessoa por si só, ela se questiona, como eu vou contar a minha história? Esse já é o começo, talvez, de uma organização dela mesmo, né? Por onde eu começo, né? O que eu conto para você. Você trouxe algo interessante que a própria pessoa, às vezes, ela precisa ressignificar, ou então dizer, pera, isso não foi bem assim que aconteceu. Eu lembro de um episódio da clínica, aqui vou usar de outros elementos para não identificar, mas onde a pessoa ela tinha brigado com um familiar, e isso ela era muito jovem, tinha lá seus 15 anos, né, quando isso aconteceu. E eles passaram uma vida toda sem se falar. E aí depois, lá nos seus 60 anos, e, enfim, houve um reencontro e essas pessoas foram conversar a respeito disso. E aí ele disse, mas não foi assim que aconteceu. Quer dizer, o outro irmão disse, não, isso nunca aconteceu. E aí ele precisou, na clínica, resgatar esse episódio, viver isso para entender o que era aquilo que o irmão dele estava trazendo. E daí trazer um outro elemento. Como assim que eu não consegui ver isso? Aí vinha como uma espécie de culpa. Como que eu passei tantos anos afastado porque eu pensei que foi assim? Aonde esse ponto cego entrou? Então, contar a sua história de vida, às vezes, para a própria pessoa, é organizar algumas coisas, é permitir que essa luz entre e ilumine alguns elementos que, de fato, às vezes aconteceram diferente, né? E hoje, talvez, as condições que a pessoa tem, a própria maturidade dela, ela possa ressignificar ou até mesmo olhar como de fato foi, né? Perfeito. Existe um caso que eu conto nas aulas, me aconteceu faz uns 7, 8 anos atrás. Eu nunca tive dificuldade no consultório para acolher a historicidade. É um movimento muito natural. As pessoas se sentem à vontade, contam. Nunca, nunca tive problema com isso. Duas exceções ao longo da minha história, uma delas muito legal, muito interessante. Eu fui fazer historicidade de uma senhora muito simples, de uma das empresas que eu trabalho. Eu sentei com ela e tal, assim, olha, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Me conta a tua história, deixa eu entender um pouquinho melhor. Aí expliquei para ela, falou assim, não, eu não quero te contar a minha história. Eu não vou contar. O que que houve? A minha história é muito difícil, é muito triste. Eu tive uma história muito difícil, muito difícil. Só sofrimento, só coisa ruim. Eu não quero contar. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer um trato eu e você? Eu discordo. Eu acho que a tua vida não foi só coisa triste, não. Eu acho que teve pelo menos uma coisa boa que aconteceu lá na tua infância. Minimamente deve ter alguma coisa que te deixou feliz um dia, nem que seja uma hora. Então vamos fazer um trato eu e você? Eu quero que você me conte, desde a tua infância até os dias de hoje, só as coisas boas. E se tu contar coisa ruim, quem vai parar a conversa sou eu. Vamos combinar? Ela falou, então, claro. Então vamos tentar. E aí ela começou contando uma coisa boa, não, porque eu ganhei uma motoca, tá, 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 tá. Mas aí o meu pai, aquele dia, disse, opa, vai ser coisa ruim? Ah, tá, tá, tá bom. E fomos fazendo, ficamos 2 horas conversando. A gente tinha 40 minutos reservado e estendi para ela poder fazer todo o processo. 2 horas contando a história só de coisa boa. Quando terminou, quando terminou a historicidade dela, ela me deu um abraço e disse o seguinte, obrigado. Eu não sabia que eu tinha tido uma vida tão boa. Ou seja, de uma história de alguém que, teoricamente, num primeiro momento, teve uma vida muito ruim, inclusive a ponto de não querer viver de novo aquilo, contando, né? Ela se abre e conta 2 horas de história de coisas boas e ressignificam a vida inteira. Olha a potência que tem só
a historicidade, sim, um trabalho bem feito. Uhum. Por isso, e esse é um cuidado que quando a gente dá aula aqui, né, aqui para os nossos alunos, e quando eu dou cursos fora também, eu sempre faço muita questão de dizer, pessoal, tomem cuidado, a clínica filosófica não é uma história para encontrar problema, não é uma história para achar dor, sofrimento, é uma história da pessoa. Se inclusive a gente puder trabalhar sem trazer esses elementos à mesa, melhor. Quando necessário e oportuno, tudo bem, faz parte, é do partilhante. Uhum. Mas, quando possível, não façam isso. Não precisa fazer uma pessoa sofrer para você atender ela. Uhum. Isso que você está trazendo é interessante, Rosemiro, porque eu tive uma experiência parecida e essa pessoa também, ela dizia que a história dela era muito dolorida para ser contada, e aí como ela elegeu isso para contar, tipo gotinhas, assim. Então ela contava um pouquinho e contava as outras coisas, ficava mais nos elementos cotidiano, fazia uma atualização, "Ah, aconteceu isso com a minha filha", trazia elementos, daí a pouco ela voltava na história, "Ah, deixa eu te falar, aconteceu isso", e aí ela vem trazendo. Então a própria dor, como ela organizou na estrutura do pensamento dela, foi ser, partilhada aos poucos. Então foi uma clínica um pouco mais prolongada para chegar na historicidade, mas é como você disse, respeitando o tempo de cada um, o modo de cada um, né, de contar a sua história e trazendo à tona os elementos, não é a gente que vai lá cavocar na ferida do outro, né. Se ela tem condições de trazer, ela vai trazer, se não tem, e como você disse, olha quantos pontos de luz numa história tem que às vezes a pessoa deixou de olhar para esses pontos de luz, porque se desenvolveu, às vezes, pela própria dor, né. E é interessante que a própria história possa ter essa essas possibilidades, né, de contar a história e amenizar um pouco mais a vida, né. Interessante isso que você trouxe. Outro dia, professor Rosemiro, agora eu vou voltar um pouquinho mais nos seus assuntos aí, que você é especialista em negócios, em empresa, a gente sabe do quanto você trabalha e o quanto você já tem deixado de pesquisa aí para os filósofos clínicos que querem ver esse assunto e abordar. Às vezes a gente vê um negócio, por exemplo, aqui na minha cidade, outro dia abriu uma empresa, e a gente olhou para ela e disse: "Mas que elemento esquisito, né?" De repente, você olha, aí alguém disse estava do meu lado, a gente estava caminhando, alguém disse assim: "Nossa, isso aí não vai durar muito tempo, né". O que acontece que uma pessoa, às vezes, abre uma empresa num ambiente árido e muitos olham e vê aquele elemento esquisito, mas mesmo assim a pessoa vem nos seus prejuízos, vai dar certo e faz um investimento imenso, uma demanda imensa, e depois quando essa empresa não deu certo, tem um choro, tem um desespero, tem uma dívida. Que faltou ali, professor Rosemiro? Legal. Esse é um tipo de assunto que é interessante, porque depois de tantos anos trabalhando em empresas, tem coisas que é, a conversa ela fica estranha, porque eu olho para uma estrutura de pensamento, né? Eu não olho para um negócio. Quando Uhum, você diz assim, alguém criou um negócio, né? O criar um negócio é uma demanda interessante. Eu entrevisto empresários todos esses anos, e aí você vê o seguinte: não, o cara criou porque era empreendedor. Que nada. Muitas vezes criou uma empresa porque não queria trabalhar de empregado para ninguém. Só isso. Outro criou uma empresa porque não tinha emprego e precisava botar comida em casa, né? Outro criou uma empresa porque um amigo disse que ter um negócio era legal, ou ele viu na internet, sei lá que tipo de coisa maluca que deu. Então, quando eles colocam esses negócios de pé, essas empresas de pé, na maior parte das vezes, não foi um sonho empreendedor. Foi uma necessidade latente sua. Óbvio que eu estou falando muito dos empresários que atuam por aqui. E hoje, sim, nós já temos aí uma gama gigante de pessoas que querem empreender intencionalmente, querem ter o seu negócio. Então, quando a gente olha, primeira parte, essa criação do negócio, a gente vê o pessoal que colocou uma EP de pé, está construindo aos poucos uma estrutura de pensamento nova, né? E o que que acontece, Jandira, que às vezes ela não funciona, ela acaba se diluindo, né? Como a gente estuda lá em filosofia clínica, nem tudo o que é criado para ser longevo, né?
algumas coisas elas já são criadas de tal maneira que elas são criadas com fim predestinado quase. Então, muitas vezes, né, esse empreendedor, sem perceber, ele criou um negócio fadado a não dar certo. Porque a maneira como ele já estruturou o negócio para se diluir em algum momento. Às vezes por falta de comportamento e função, às vezes por falta de buscas, às vezes por falta de paixões dominantes, às vezes por falta de epistemologia, às vezes por falta de um tópico 1 mais apurado, que é entender, né, o contexto em que está inserido esse negócio. Então, essa estrutura de pensamento, por carecer de, de uma robustez como conjunto, ela acaba naturalmente tendendo à dissolução, ou seja, a conversação entre esses tópicos é muito pobre, falta conteúdo, falta material, ou a conversação é estruturada de maneira a não produzir bons resultados, na verdade, contrários a isso, né? Então, assim como no consultório a gente vê algumas pessoas que são criadas para, em algum momento, se diluírem em outras coisas e perderem a si mesmas no processo, alguns negócios também são criados dessa maneira. São criados de tal maneira que eles naturalmente já nasceram para morrer. E às vezes falta, professor, uma pesquisa na base categorial em que, ou no tempo, nas circunstâncias em que essa empresa vai ser aplicada, vai se desenvolver? Claro, eu já atuei em alguns negócios que tinham nascido com morte datada. E quando o empresário me chamou, ele disse: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo fazer o negócio decolar. E aí, o que acontece? Isso aqui, dizendo de outra maneira, até usando um vice-conceito, é mais ou menos como quando a gente atende criança. Na maior parte das vezes, a gente descobre que precisa atender os pais também, né? Senão a terapia ela vai ter uma eficácia mais circunscrita à criança e a gente vai ter problemas logo ali na frente. E o que acontece aqui? Em boa parte desses casos, foi mostrar para o empreendedor que a própria estrutura de pensamento dele inviabilizava o negócio. Eu digo: olha, vem cá, você está vendo aqui tua estrutura de pensamento? Ele falou: tô. Pois é, você entendeu que a tua estrutura de pensamento ela está em rota de colisão com o teu negócio? Daí eu mostro, por isso, por isso, por isso. Caramba, e o que eu tenho que fazer? E aí vem toda a aplicação de submodos, né? A gente vai trabalhar. Tem um empresário hoje aqui que até hoje ele ri comigo porque eu contava na época a história de outros empresários. Olha, essa empresa cresceu, tá bem. E aí, na época, lá em 2014, ele dizia para mim assim: só, um dia eu quero ser esse empresário que tu vai dizer que atendeu e cresceu. Tá bom. O que acontece? Esse sujeito apareceu no consultório, lá nos idos de 2014, e ele falou: olha, eu tenho 2 empresas, mas eu estou ganhando pouco dinheiro. Eu não sei o que fazer para ganhar mais dinheiro. Eu falei: eu também não. Agora, vamos fazer o seguinte, deixa eu te conhecer para a gente entender como é que você funciona e como é que você talvez possa ser mais efetivo dentro da sua empresa. Fiz toda a historicidade, enfim, das divisórias, enredamentos, todo o processo que a gente faz. E aí ele falou assim: e aí, o que eu tenho? Como é que eu posso fazer? Eu falei: te endivida. Eu disse: não estou entendendo. Sim, cria dívida. Eu falei assim: não, mas o meu negócio está redondinho, é lucrativo. Tá bom, compra outra empresa e te endivida. Eu não estou te entendendo. Sim, a tua estrutura de pensamento trabalha por demanda. Se você criar a demanda, a estrutura trabalha e corre atrás. Se você não tiver demanda, tiver tudo em banho-maria, você não trabalha. Olha, que interessante observar isso, né. E é até desafiador colocar para o outro isso, né, Rosemiro? Claro, existem questões éticas nessa história. Como que você sugere para alguém criar dívida? Olha o tamanho do pepino que você pode encontrar. Uhum. Só que aí é onde entra toda a pesquisa na historicidade, né? Como é que a gente faz para que isso não se torne um problema? Quando eu disse isso, já tinha toda a segurança de que tranquilamente ele saberia lidar com isso. Não é à toa. Hoje ele tem em torno de 35 empresas, muito lucrativas. É um sujeito, hoje já financeiramente muito bem estabelecido e é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa. Interessante observar a estrutura do outro, como funciona e dar os elementos para que ela possa se desenvolver, né.
que isso é maravilhoso, né? Eu lembro de uma partilhante que eu atendi numa cidadezinha bem simples, uma cidadezinha bem pequenininha, tem 4 ruas. E ela estava chegando nessa cidadezinha, e inclusive eu atendi ela lá, né? E ela estava querendo montar um negócio. Ela não queria, ela foi professora a vida inteira, queria parar e queria montar um negócio. E aí ela trouxe o seguinte elemento, que ela tinha pesquisado na cidade, e todo mundo tinha alguma coisa da horta para vender, né? Produzia demais, a cidade realmente, o chão, a terra é boa e produz bastante. Ah, um tinha moranguinha, outro tinha mandioca, outro tinha tomate, outro tinha melancia, sempre tem esses elementos assim para. E ela pensou, e eu pensei em montar uma vendinha, né? Coloca lá os produtos do dia, sempre fresquinho e tal, e eu vou vender isso. E ela foi trazendo isso com uma empolgação, como é que seria, e dentro dessa história, toda a pesquisa. E aí chegamos num determinado momento onde eu fui para as argumentações derivadas para quem ela iria vender esses produtos, né? Porque ela tinha de onde colher. Uma cidade que não é turística, não tem uma demanda. Ela ia colher, ia ser maravilhoso, sempre os elementos fresquinhos, tudo fresco, como as pessoas gostam, né? Mas ela estava com uma demanda dela, né, de montar um negócio. Então, esse também seria um negócio que estaria afadado a não dar certo, né? Porque eu não iria colocar meu produto na horta, vamos pensar numa vizinhança e depois ir lá comprar o produto que eu tirei da minha horta, né? Então, ia ser uma. E aí no final, a gente acabou rindo, né? Mas, tirando essa liberdade que a gente tem na clínica de se desenvolver com esses elementos mais simples possível, levando para um negócio maior, às vezes falta isso, né, Rosemira? Às vezes as pessoas pensam na empresa, tem uma boa estrutura, tem dinheiro, tem investimento, faz maravilhoso, mas não tem esse olhar na base categorial. Quem vai consumir esse produto, né? Quem são as pessoas que vivem nessa comunidade que vão acabar consumindo esse produto? Por mais que às vezes é tipo exportação, mas tudo bem, mas vamos dizer, elementos assim, né? Às vezes um restaurante muito sofisticado, onde o preço é muito alto, às vezes uma casa de vinhos, onde os vinhos são muito altos, os valores. Dependendo da comunidade, dependendo o entorno, a vizinhança, não funciona mesmo, né? E a filosofia clínica nos dá essas janelas de olhar para isso também, né, Rosemiro? Sim, sim. Quando a gente atende uma empresa, quando a gente trabalha com os empresários, e dentro do negócio propriamente, né, é muito comum você ver pessoas que estão descoladas da base, né? Um sujeito que é químico está lá no laboratório desenvolvendo uma tinta para pintar foguete, e não tem foguete onde ele está desenvolvendo a tinta. Está desenvolvendo para vender para quem? Né? Mas o que é isso? Não, porque isso aqui vai ser revolucionário. Mas para quem? Vai revolucionar a vida de quem? Não, eu vou abrir um negócio que vai fazer tal coisa. Esse descolamento da base categorial dentro do ambiente de negócios, ele é usualmente um problema. Né? Por quê? Porque você muito provavelmente está agindo em desconformidade com o mercado. Você está aplicando preços que não servem para o mercado que você atua, está desenvolvendo produtos que não têm consumidor, está querendo gerar uma demanda muitas vezes inexistente, e isso acaba refletindo diretamente no resultado dos negócios. Só que aí, claro, existe todo um trabalho junto com a equipe gestora, junto com os profissionais que fazem a gestão do negócio, para que eles comecem, né, a usar, de certa forma, as ferramentas adequadas para fazer análise de produto, análise de preço, posicionamento de mercado, inclusive onde vão colocar uma planta nova, quando vão fazer ampliação, né? Então, essa característica da filosofia clínica de ser ampla, né, acaba fazendo com que a gente tenha diversos pontos de vista que, inclusive, ferramentas de gestão não têm. Olha que interessante, professor Rosemiro. Hoje a gente fez aqui um papo que começamos no consultório, trazendo os elementos da filosofia clínica e ela se esparrama para as empresas, né? E a gente sabe que dentro da filosofia clínica, você é uma das referências aí para quem quer ir trabalhar com empresas ou coisa assim, caminhar junto com isso que vocês estão trazendo, né? E entender que esse método ele não se diferencia, né? Ele não é aleatório, não sai criando algo novo, né? A partir da filosofia clínica, essa pesquisa, essa demanda
para também trabalhar com uma empresa, né? Com todo o respeito, com toda a ética, como você acabou de dizer, olha a responsabilidade, às vezes, de fazer um trabalho dentro de uma empresa, né? Porque ali tem muitas pessoas envolvidas e, às vezes, fazer essa pesquisa é uma demanda muito maior. Então, para os colegas aí que estão querendo acessar também esse elemento da empresa, olha como ela também vem para o consultório. Às vezes vem de uma maneira mais sutil, mas às vezes vem assim mesmo, como um filósofo clínico vai lá na empresa para trabalhar essa estrutura que é da empresa, né? Professor, a estrutura do pensamento ela é muito ampla, né? A gente vai para além dela muitas vezes, como foi agora numa base categorial, né? Me Sim. fala um pouquinho disso, professor Rosemiro. A filosofia clínica, o Lúcio, desde o início, sempre deixou bem claro que o modelo estrutural que ele fez atende a uma época, né, atende à base categorial na qual ela foi elaborada. E a gente sabe que a estrutura ela é muito maior, muito mais ampla, né, do que aqueles 30 nomes que nós temos ali. O que é importante ao filósofo clínico? E aí, muitas vezes, falo por estudos, semanas de estudos, falo por encontros nacionais, falo por aulas que já presenciei. Eu acho que a gente tem, falando só em estrutura de pensamento no formato atual, muito mais do que aquilo que é necessário para fazer uma boa clínica. É muita informação, muita informação. Então, muitas vezes eu vejo o pessoal preocupado em identificar novos tópicos, em criar, enfim, nominar novas categorias ou buscar submodos combinando, enfim, trazendo outras informações que vão para além da estrutura que nós já temos pronta. Eu acho que vai chegar um momento em que nós vamos precisar revisar essa estrutura de pensamento, esse desenho de submodos, inclusive. Mas a gente ainda não está na época disso. Né? Eu acho que a gente ainda está numa época bem anterior a isso, que é a época de aprender e exercitar tanto quanto possível para que a gente consiga ter maturidade suficiente, né, como filósofos clínicos, como professores, pesquisadores, para entender a amplitude que a filosofia clínica tem. Se a gente conseguir, com bastante clareza e principalmente profundidade, ensinar quem está vindo e garantir que a metodologia seja aprendida tal e qual, primeiro como ela foi desenvolvida, aí sim depois a gente pode ver as variações, as oportunidades. Mas a estrutura de pensamento por si só ela já é muito ampla. Eu acho que esse é um dos projetos da Anfic, digamos assim, trabalhar essas questões e dialogar para contribuir nessa formação, para que os colegas que estão chegando, enfim, até os colegas que já estão formados, estão na clínica, poder acessar isso que a gente dialogou aqui hoje, Rosemary, e fazer suas próprias reflexões, seus comentários e tudo mais, né? A gente sabe que é um tempo, a filosofia clínica veio para esse tempo, digamos assim, e a gente ainda está acessando ela. Começamos agora com a matemática simbólica, fluir um pouquinho nela, né? Esse trabalho que você faz em empresas, eu acho que a matemática simbólica contribui muito também, né? E é um elemento ainda novo para nós que somos filósofos clínicos, e então imagino que vem aí pela frente isso que você traz, e você sempre alertou isso, né, professor Rosemiro, da pesquisa nunca termina, os estudos nunca terminam. Inclusive, o Instituto Sul Catarinense tem disponibilizado muito material gratuito, né, na internet, as suas aulas estão disponíveis, muito material que você escreveu e está disponível aí para quem quiser acessar, né? E até mesmo acessar suas turmas, né, professor Rosemiro? Você dá aula online também? Atualmente nós não temos turma online. Nós temos 2 turmas presenciais e nós temos usualmente, pelo menos uma vez por ano, a gente lança um curso online. Mas aí o curso ele é de filosofia. O ano passado ele foi sobre as autogenias, né? Das autogenias Uhum. anímias. A gente fez aí 3 meses de aula, trabalhamos bem cada conteúdo, tivemos um curso bem interessante. E esses, usualmente, aí sim, eles são preponderantemente online. Professor Rosemiro, quero agradecer a sua bondade,
por ter doado seu tempo aqui para a gente, e dizer aos colegas que vai ficar um link aí de acesso ao Instituto Sul Catarinense, aos contatos do professor Rosemiro para comentários e, enfim, querer saber um pouco mais como é esse caminho da clínica. E é claro que aqui foi uma pincelada, né, professor Rosemiro, porque se a gente pudesse se alongar aqui, a gente faria uma tarde toda com esses assuntos da clínica, né? Então, gratidão pelo seu tempo, professor Rosemiro, e a palavra é sua. Perfeito. Jandira, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o teu tempo também, o tempo da Anfic e a ideia do projeto, muito legal. A gente precisa, sim, continuar esse trabalho, desenvolvendo, trazendo os colegas para conversar, trazendo os colegas para perto. Me coloco à disposição, tem material lá no YouTube, tem material por escrito, tem também, quem quiser me chamar por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, fico sempre à disposição para qualquer colega que precisar. A gente precisa se ajudar uns aos outros para que consigamos construir cada vez mais filósofos clínicos, né, bem preparados para fazer frente aí ao desafio que a gente tem, tanto quanto filósofo clínico como a FIC. Obrigada, professor Rosemiro. E você aí que é fã do professor Rosemiro, e coisa, saiba que daqui a pouco a gente volta com ele de novo, num outro projeto, e como quando a gente convida, ele aceita mesmo, é de bom grado. O professor Rosemiro tem um coração imenso, e a gente sempre pode contar com ele nessas partilhas. Então, em breve, aí, quem sabe a gente está de novo, professor Rosemiro, conversando com outros elementos. Quem sabe aprofundando mesmo essa questão da filosofia clínica nas empresas, que para muitos ainda gera uma curiosidade, né? E, ao mesmo tempo, saber como isso funciona e como caminhar com esses elementos. Da minha parte, professor Rosemiro, gratidão ao Pedro aí pelo acompanhamento das gravações aí. Obrigada, Rosemiro. Valeu, obrigado também. Pedro, também obrigado, agradecido aí por acompanhar, por fazer todo o trabalho digital. Aquele abraço, até mais.